2h46, momento importante para a economia do Brasil, porque a partir de hoje os bancos iniciam a operação do Desenrola Pequenos Negócios. Poderão participar microempreendedores individuais, que são os MEIs, e as micro e pequenas empresas que faturam até R$ 4.800.000 por ano, ou fazendo uma média, R$ 400.000 por mês. As empresas poderão renegociar dívidas vencidas até o dia 23 de janeiro deste ano, entrando em contato com os bancos por meio de canais oficiais de atendimento. Nós vamos dar dicas agora para os MEI, os micro e pequenos empreendedores. Nós estamos ao vivo aqui no Estúdio CBN com o Gleb Rossini Júnior, que é membro do Sebrae Campinas, para falar das orientações para os microempresários. Gleb, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Desculpa que a voz está meio ruim aqui, mas dá para a gente bater um papo. Boa tarde, né? Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo e boa tarde aos ouvintes, né, da Rádio CBN. Estou à sua disposição. Vamos começar então falando das orientações, né? Porque empresa pequena, né, ou microempreendedor, muitas vezes não consegue sobreviver sem fazer a dívida, né? Então, para a gente trazer isso, é algo muito comum para quando que o Sebrae conhece, os MEI, eles estão sempre precisando acertar as contas. É difícil trabalhar no azul ou não é bem assim? Olha, depende, né? Eu sempre falo que finanças depende, vírgula, já é meia resposta. Mas vamos lá, um MEI, ou sendo um MEI, sendo quem for, ele tem que ter um planejamento financeiro. O que é esse planejamento financeiro? Principalmente voltado ao quê? A seu fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, ele tem aí uma base onde ele tem alguns controles linkados a ele, que é entradas e saídas, contas a pagar e contas a receber. Quanto mais você é preciso nessas informações, melhor condições você tem para se organizar e até buscar esse valor aí na instituição financeira para alavancar o seu negócio. Isso é normal, isso é comum. É diferente. O empréstimo é você contrair uma dívida, né? Mas o que deve se fazer para não precisar de um desenrola, por exemplo, é saber ter um empréstimo menor do que o gasto, né? E principalmente, né, na realidade, entender, né, que a sua empresa ela tem um limite que pode ser pago e é através desse fluxo de caixa que você consegue entender esse limite. Mas o mais interessante de tudo isso, que a gente vá buscar esse crédito consciente, e muitas vezes as pessoas não têm consciência e não sabem nem por que ele está buscando esse crédito. Se é para comprar maquinários, insumos, ou se é para capital de giro. Muitas vezes o capital de giro, se eu chegar direto para o banco e falar assim, eu quero capital de giro, os juros é maior. Então, tudo isso ele tem que tomar cuidado nesse seu planejamento. É melhor, portanto, você ter produtos à disposição do que dinheiro em caixa, né? Sem dúvida, principalmente porque, né? Muitas vezes quando eu vou buscar esse crédito do banco e eu falo que é para capital de giro, os juros é maior. Agora, quando eu falo que é para insumos, quando eu falo que é para comprar mercadoria, quando eu falo para ele que é para comprar um maquinário, né? Já é algo carimbado e os juros é bem mais baixo. Gleb, vamos falar agora de quem já está no desenrola, né? Que não tem como, vai ter que ir para o banco porque está endividado. Primeira pergunta, a empresa que está endividada, ela não pode fazer novos negócios? É diferente a pessoa física da jurídica? Porque na realidade, ela até pode, desde que ela não esteja negativada. Mas para que ela faça novos negócios, se ela não tiver esse controle, ela vai se endividar mais ainda. E aí ela não vai conseguir também bancar esse novo empréstimo que ela fez. É por isso mesmo que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque quem vai entrar no desenrola agora deve achar uma condição boa para a empresa, né? Que Sim. Talvez com um juro menor, uma dívida pagável, né? Os bancos devem Sim. fazer
esse tipo de trabalho com o microempresário, mas se ele não se programar, ele pode se afogar ainda mais, ficar mais enrolado, para a gente fazer um trocadilho com o desenrola. Muito mais, pelo seguinte, porque esse desenrola é algo que a gente vem, né, com essa dívida lá atrás. Então, não é algo que a gente está buscando para pegar e alavancar a empresa. É algo para que a gente possa pegar e ajustar o caixa da nossa empresa. Então, esse cuidado tem que ser muito grande, principalmente que eles estão dando de 40% a 90% de desconto. Aí depende, vamos supor, eu tenho caixa para pegar e fazer esse pagamento à vista? Ou quantas vezes eu poderia pegar e estar fazendo, né, de prestação? E aí, meu fluxo de caixa vai suportar? Por isso que tem que ter uma análise lá na frente para que a gente possa pegar e estar fazendo esse ajuste também, porque não adianta nada ir lá fazer o acordo e não cumprir. Mas nós estamos fazendo uma consultoria aqui com o Sebrae também, aí pode ter algum MEI ouvindo a gente, algum microempresário, mas espera aí, dependendo, se eu não vou conseguir pagar, eu nem vou atrás de fazer isso. Aí que é a situação, aí que é o negócio. Se ele ficar sem fazer isso, ele continua negativado e também não consegue crescer, né? Tem algum tipo assim específico para não entrar nessa renegociação de dívidas? Na realidade, como a gente sempre fala, a base toda para que a gente não se endivide é se organizar, né? Eu me organizando, sabendo o que eu quero lá na frente, fica menos difícil para que eu possa pegar e estar me endividando. Então, o controle de toda essa situação, para não se endividar, é entender se a minha receita vai suportar todos os custos, despesas fixas e ainda gerar um lucro. Então, eu preciso entender desses controles para que eu não vá me endividar. Não que você não deva pegar e estar fazendo, né, essa regularização. É que muitas vezes pode ser que você não esteja enquadrado para fazer essa regularização. Tem isso também. Mas é muito importante o que você acabou de dizer, Gleb, porque pode ter o microempresário que fica com medo de só ter que pagar a conta. Não, ele tem que calcular o lucro dele junto, né? Ele não vai parar de trabalhar para pagar a conta, né? Sim, porque muitas vezes a gente pergunta para a pessoa, você tem uma empresa por quê? Ah, né, só para... Não, gente, a empresa a gente tem para ter resultado. Ponto. E ela só tem resultado eu entendendo que, precificando bem, eu consiga pegar e chegar no ponto que eu quero, que é o lucro da empresa. Tá certo. Estou recebendo uma mensagem do Vanderlei aqui, nosso ouvinte. Ele fala que nunca pegou empréstimo, ele morre de medo de ficar com a dívida. Aí, nesse caso, tá limpo, não precisa se preocupar com o desenrola, né? Como é que é o nome dele mesmo? Vanderlei. O Vanderlei. Você deve, sim, buscar caso que você entenda que vai alavancar todo esse processo. Muitas vezes eu entendendo todo esse processo de alavancagem, e o que é alavancar, né? Ajudar todo esse procedimento, toda a questão de melhoria da sua empresa. Então, o medo é prudente, o medo nos faz a planejar. Agora, a gente não pode ter aquele medo-fobia, né? De ser derrotado, de não conseguir, eu tenho que ter aquele medo prudente. Eu tendo aquele medo prudente, eu me organizo e planejo. O Sebrae também tem algumas ações aí para tirar um certo medo. Aqui no caso do Vanderlei, se ele não está precisando de empréstimo, ele está ganhando, né? Mas agora, por exemplo, quem está com algum medo de empreender mesmo, aí o Sebrae também coloca alguns serviços à disposição. Sim, nós ajudamos desde o momento inicial, que é o planejamento, né, que é o plano de negócio, que a gente orienta todo esse futuro empreendedor a fazer esse planejamento, a gente analisa todo esse processo junto. Pessoas que já têm, nós temos outras ferramentas, né, que são consultorias de finanças, marketing, RH, tudo aquilo que possa pegar e estar buscando o melhor para a sua empresa. Então, nós temos sim, que nem nós vamos ter a Semana do MEI. A Semana do MEI vai ser do dia 20 ao dia 24. Do dia 20 ao dia 23, né, nós teremos várias palestras gratuitas sem custo nenhum para o MEI. Onde vai ser realizado? No ER Campinas, na Rua Abolição, número 881, Ponte Preta.
Portanto, o microempresário, você que não tem dívida, como é o caso do Vanderlei, já pode se programar semana que vem para fazer aí um curso, receber palestras no Sebrae. E você que está com as dívidas também, vai vendo nos bancos. É legal procurar mais de um para desenrolar ou é padrão? Sempre é bom, porque a negociação é importante, né? Você que está buscando, você que tem esse planejamento, você sabe o quanto que você pode estar pagando, é melhor pegar e fazer a pesquisa assim. Sempre um pouquinho a menos que o outro, a gente acaba conseguindo. Gleb Rossini Júnior, representante do Sebrae Campinas, conversando com a gente aqui sobre essa renegociação de dívidas para micro e pequenos empresários, o Desenrola Microempresas, que a partir de hoje está disponível nos bancos brasileiros. Obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, Gleb. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar falando sobre o assunto. Obrigado. Agora 2h57, intervalo aqui no Estúdio CBN. A Campinas